Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oi gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Descomplica, nesse cerimonial lindo e maravilhoso que é o Casa de Luca Praia. E hoje a minha entrevistada é essa maravilhosa Vilce Barbieri. Vilce, seja muito bem-vinda ao nosso programa Descomplica. E antes de começar a nossa entrevista, eu quero apresentar aqui a nossa convidada especial de hoje, que é a doutora Vanessa Brasil. Tudo bem, doutora? Bom, muito obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui. Eu que agradeço, seja muito bem-vinda. E estamos também com as nossas integrantes musas lindas e maravilhosas. Paulinha Sabino. Tudo bem, muito prazer. E a nossa musa da ginecologia, doutora Ana Calazan. Olá, seja bem-vinda. E a nossa diva do direito condominial, doutora Leidiane Malini, seja muito bem-vinda. É uma honra estar aqui de novo, estou ansiosa, Vilce, para ver sua história. Obrigada. A Vilce Barbieri é uma pessoa muito especial para mim. Ela é coordenadora do comercial da Rede TV. Seja muito bem-vinda, Vilce. Eu tenho certeza que a sua história de vida vai ajudar muitas mulheres. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui, né? Eu acho que é sempre muito enriquecedor. Acho que a gente está falando um pouquinho da vida. Nesse primeiro momento, já compartilhando com tantas mulheres, com tantas histórias incríveis, eu acho que assim a gente consegue enriquecer a vida uma das outras. No processo da vida, a gente está no momento hoje, amanhã a gente vai estar no outro, estivemos em outro ontem, mas quem é a essência? Então, eu sou filha de uma adolescente de 17 anos, nasci em Cachoeiro, uma família muito pobre, não fui criada pela minha mãe, não fui criada pelo meu pai desconhecido, fui criada pela minha avó, que foi meu grande alicerce de vida, uma vida bem difícil financeiramente falando, mas totalmente embasada no amor. Eu sempre tive muita certeza de que eu era uma estranha no ninho. Sempre muita certeza, porque eu sonhava um pouco mais, sempre sonhei um pouco mais. E quando eu falo de sonhos, é muito louco, assim, que as pessoas às vezes não entendem. Eu não falo de sonhos materiais, tá? Eu estou dizendo de quem eu sou. Uma infância cheia de muito amor, mas também com muitas responsabilidades. Desde muito criança, eu tive que ter responsabilidades de adulto, porque eu não tinha um plano B, né? Eu tive que ser responsável e ponto. Isso me trouxe onde eu estou. Claro que, como todas as pessoas têm alguns obstáculos, isso me causou algumas caixinhas que não foram abertas, talvez na minha infância, que não tive a oportunidade de abrir, que só hoje, ou só bem pouco tempo atrás, eu vim conseguir entender o que isso realmente me causou. Acho que no contexto geral, a vida difícil lá, financeiramente falando, me tornou uma pessoa muito melhor. Eu não tinha uma outra opção, eu achava que era a única opção, achava que eu dava conta de tudo. Então, com a vida, eu descobri que não, que a gente não precisa dar conta de tudo sozinho. Então, acho que a vida é feita de escolhas. Alguns momentos na vida eu tenho feito escolhas talvez não certas para o meu momento hoje, mas naquele momento era o melhor que eu podia. Uma coisa que eu trago muito sobre se divertir no caminho. Isso é fundamental. Quando a gente se diverte no caminho, a gente tem sempre certeza do próximo passo, e o próximo passo mais gostoso que tem é que ele é uma surpresa e que a gente vai estar melhor lá, dependendo de como a gente passa hoje. Conta pra gente, quando que aconteceu essa mudança na chavinha dentro de você em relação a essa necessidade de ser sempre forte? Eu tenho um filho, que hoje meu filho tem 12 anos. Em 2017 ele tinha 8 anos. Em fevereiro eu tive uma crise de pânico no meio de uma situação que a gente viveu no estado aqui, que foi uma calamidade referente à segurança. Então, como eu disse sobre o ser forte, eu sempre me senti assim, imbatível, nada aconteceria com meu filho, principalmente por ele. Então, eu tive uma crise, uma síndrome de pânico diante daquilo tudo mesmo, porque infelizmente também eu tive uma situação financeira que se agravou muito por causa disso, e foi um ano bem complicado. Ou seja, eu estava doente, mas não aceitava, não acreditava, né, que eu acho que é o pior. Eu sempre gostei muito de cuidar do outro, mas não acreditava que isso fosse acontecer comigo. Sobre virar a chavinha, meu filho ficou doente.
somos só nós dois. Então ele começou com uma somatização muito grande, uma época ele tinha enxaqueca quando ficava nervoso, em outro momento ele vomitava muito, só melhorava indo para o hospital. E eu levei em 4 médicos diferentes, os 4 médicos disseram que eu precisava de ajuda. A gente já estava pensando na possibilidade de encontrar um problema de saúde um pouco mais grave. Quando o médico falou que eu estava prejudicando a saúde do meu filho, eu falei, opa, eu achando que eu ser forte, que eu não me entregar à doença, eu estava protegendo ele. Na verdade, eu estava fazendo o contrário. Foi em fevereiro de 2018 que eu aceitei a ajuda. Comecei um tratamento mesmo, com todos os acompanhamentos possíveis, que eu fui muito bem amparada. Eu sempre gosto de falar disso, porque às vezes a gente se sente sozinha, mas eu tenho uma fé que é o que me move. Então Deus sempre coloca as pecinhas certinhas no lugar certo. Naquela hora, Deus usou o momento dele, a fragilidade da saúde dele, para me alertar. Então, assim, eu cheguei a um estágio, infelizmente, muito sério da depressão. Sério ao ponto de custar eu e ele tentarmos um suicídio. E sempre foi ele que me fortaleceu. Quando você está naquele momento, normalmente a chave não é virada. Hoje eu trago em mim a questão da gratidão, porque eu acho que a gratidão é uma virtude, assim, que todos nós temos que trazer. Só que quando você está naquele momento, você vai agradecer pelo quê? Tudo é cinza. O amor do meu filho, naquele momento só, já nem me bastava tanto mais, porque eu estava me sentindo na incapacidade. Eu comecei a exercitar, principalmente a gratidão. Não era um sentimento, começou a ser um hábito. Wilson, estou adorando ouvir um pouquinho da sua história. A gente vai parar um pouquinho, rapidinho, para o intervalo comercial e já voltamos. Esse mês é aniversário da doutora Vanessa Brasil, dessa maravilhosa, e ela vai contar um pouquinho para vocês o que ela está preparando. Esse ano, como a gente está passando por uma pandemia, eu decidi comemorar o meu aniversário de uma forma diferente, arrecadando alimentos, material de limpeza, higiene e máscara para entregar na Pastoral da Criança, em Vitória. Você que está aí nos assistindo, que queira doar, entre em contato para fazer a doação. Eu mesmo busco no local, eu tenho pessoas que estão me ajudando. Nesse momento é importante a gente ajudar as pessoas que têm menos do que a gente. Dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde. Caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. Picanha na chapa, churrascaria Frio. Essa é picanha mesmo. Estamos de volta e vamos continuar o papo com essa maravilhosa, né, doutora Sandra? Exatamente. Você trouxe na sua fala coisas muito ricas, muito importantes para todas nós mulheres que estamos aqui, todas que estão nos assistindo, que é quando você fala que você virou a chave da não necessidade de ser forte. E também na sua história você fala da cobrança, né, das responsabilidades. E aí eu te pergunto, como é que foi aceitar não estar mais forte? Porque quando você tem depressão, eu também já tive, a gente perde o controle, a gente não tá ali no controle mais. Como é que foi essa sua aceitação? Como é que foi a busca por ajuda médica, a aceitação, quem sabe, medicamentosa? Conta isso pra gente. Foi o período mais difícil, que foi de quando eu tive a primeira síndrome de pânico, que foi em fevereiro de 2017 a fevereiro de 2018. Porque eu fiquei um ano doente sem aceitar. Enquanto eu não aceitei, enquanto eu não acreditei que eu pudesse estar doente e aceitei que eu precisava de ajuda, porque sozinho eu não ia conseguir, eu me degradei cada vez mais. Então eu cheguei a perder 19 quilos, porque a gente não acorda e fala quero. Eu precisei tornar isso um hábito. Precisei fazer disso um hábito mesmo, como uma atividade física. Você citou atividade física, né, agora, e por um acaso você chegou a praticar atividade ou teve alguma indicação para fazer atividade durante o tratamento? Sim, Paulinha, muito legal essa pergunta. Eu nunca fui, assídua de atividades físicas, mas foi dançar.
dançar foi um remédio para mim. Comecei a fazer estileto, que é uma dança de empoderamento feminino, que naturalmente, né, tem toda a questão do movimento. Fiz estileto e era para mim uma válvula de escape mesmo. Tanto meu filho ia em todas as aulas, era ele que me acompanhava, era ele que me incentivava. E eu posso te falar que 50% do meu tratamento, claro, né, teve a questão medicamentosa, mas a atividade física foi fundamental naquele momento. E você leva para sua vida? Sempre. Inclusive, já posso colocar como compromisso que eu já fechei novamente com a minha professora de dança de estar voltando, porque todos os dias a gente tem que ser vigilante. E como é uma coisa que eu faço e amo fazer, é uma atividade física que me traz um condicionamento melhor e principalmente me faz mais feliz. Eu também sofri muito de crise de pânico, o diagnóstico demorou um pouquinho também, mas logo que foi diagnosticado, quem me salvou foi a atividade física. Logo que eu iniciei a atividade física, inclusive, eu fui parando com remédio, eu tomei a medicação um pouco tempo, mas até hoje eu faço atividade física, eu corro na praia, então isso é essencial. A atividade física é essencial e hoje, né, nesse período que a gente está vivendo, a gente está vendo a importância mais do que nunca, né, de estar com a saúde física em dia e a mental, né, porque tudo isso acaba fazendo com que a gente entra em parafusos mesmo se a gente não tiver com tudo em equilíbrio, né, na verdade. A gente tem que ser vigilante o tempo todo. Não é porque hoje eu estou bem, que eu não preciso. Muito pelo contrário, que eu falo que quando a gente está bem, em todos os aspectos na vida, que quando a gente está bem é o momento que a gente tem que ser mais vigilante. Porque naquele momento, quando a gente não estiver tão bem assim, a gente tem que se lembrar de quando esteve bem. E não há nada tão bom que não possa melhorar, né? Sempre, com certeza. Nesse momento de depressão que você teve, quem te ajudou a levantar nesse momento tão difícil? Poucas pessoas da minha família ficaram sabendo, foi um impacto. Por exemplo, uma prima quando veio aqui, que me viu, que acabou se impactando, né? Porque, como eu disse, eu perdi muito peso. Não tive apoio da família, não. Nem precisava, porque Deus, do jeitinho dele, da forma que às vezes eu achava que eu estava sozinha, mas sempre aconteceu alguma coisa, sabe? No final de semana que eu tive uma crise de pânico horrorosa em casa, estava só eu e meu filho. Uma pessoa soube que eu estava passando mal, uma amiga, grande amiga, me ligou na hora que eu estava pensando em me matar. E eu, quando não conseguia falar, ela conseguiu ligar para minha psiquiatra. A minha psiquiatra fez tudo, porque eu sempre fui muito acolhida. Não simplesmente a gente pagar uma consulta e uma consulta médica e ponto, acabou. Fez toda a diferença. Então, todo esse aparato não foi da minha família, realmente não foi da minha família, mas eu acho que foi a família que Deus escolheu. E às vezes as pessoas nem imaginam o que fez na hora que fez. Então é um cuidado que eu falo que eu procuro ter na minha vida. São anjos. É um cuidado que eu procuro ter na minha vida, assim. Acho que a gente não tem que simplesmente passar pela vida de ninguém. Quando alguém se encontra com a gente nesse mundo aqui, acho que alguma coisa deixa, alguma coisa merece levar. Mulheres nessa situação que negam uma depressão ou que nem sabem que estão, e aí a gente sabe que ciclo menstrual varia, a gente sabe que a gente vive, né? A doutora Ana que é especialista. Sim, é de extrema importância esse assunto que você está trazendo. É cotidiano no meu consultório me deparar com mulheres que o corpo delas está falando com elas, está gritando, está implorando uma atenção, não para a saúde física, mas para a saúde mental. E quando a gente expõe, infelizmente muitas mulheres recebem isso com frustração, como se nós estivéssemos menosprezando ou dizendo que essa queixa não é tão importante assim, e é muito pelo contrário. Quando a gente tem uma queixa física, a gente precisa entender quais são os cenários que estão levando aquilo. Então, um recado que eu queria deixar para as mulheres de casa, quando você for ao seu médico, primeiro, escolha um médico que você confie. Isso é muito importante, a gente tem que escolher com o mesmo cuidado com que a gente escolhe, por exemplo, para um filho da gente. A nossa saúde importa. Então, além de ser um médico de confiança, a gente tem que ter um vínculo com ele. Então, se você não se adaptou numa primeira consulta, tente trocar de profissional, mas não aceite nada menos do que você merece. Você merece o melhor, sim, você merece atenção, você merece cuidado. E você se cuidar não significa você menosprezar todas as outras áreas da sua vida. Você não vai deixar de ser melhor mãe, melhor profissional, porque você está olhando para você. Muito pelo contrário. Quanto mais atenção você dá para você, mais isso reflete no restante. Eu quero que você fale um pouquinho aí para os nossos telespectadores o que você faz hoje. Trabalho com
com comunicação, hoje eu sou coordenadora comercial da Rede TV. É uma paixão hoje poder compartilhar de sonhos, porque de uma certa forma é isso que eu faço. Cada pessoa que chega aqui quer mostrar a sua marca ou que tem interesse em levar um conteúdo, como é o caso do Descomplica, que toda semana está aí com conteúdo sempre bacana, sempre tendo alguém para quem levar a mensagem que está precisando ouvir. E eu poder compartilhar disso, isso é fundamental. E o mais importante, né, é de estar aqui podendo compartilhar com vocês. Viu, eu amei a entrevista de hoje. E para finalizar a entrevista, eu quero que você deixe uma mensagem aí para quem está nos assistindo nesse momento. A gente falou o tempo todo aqui sobre o que cada uma pode levar para a vida da outra. A gente falou sobre a questão do companheirismo, de mulher, uma falar que a gente se identifica. Mas eu acho que o fundamental é a gente ser quem a gente é. Gratidão é uma coisa fundamental. A questão da empatia, porque eu acho que a empatia tem se confundido muito. E eu confundi isso por muito tempo. Eu achava que eu tinha que sentir a dor do outro. Eu acho que a gente pode sentir a dor com o outro. E se a gente se colocar no lugar do outro sempre, seja lá qual for o momento, seja lá qual for as circunstâncias, com certeza a gente vai ter um mundo muito melhor. Quero entregar aqui para você um presentinho do programa Descomplica, especialmente para você. Gratidão! Tem estacionamento? Tem bom atendimento? Tudo limpo, prático e organizado? Tem festa de aniversário? Tem acompanhamento? E tem a melhor picanha na chapa da região? Churrascaria Trevo, passando em venda nova, a sua parada obrigatória. Dores nos pés? A Tecpropel utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde. Caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropel, venha saber o passo a passo da sua pisada. Olá, mulheres! Estamos de volta descomplicando a saúde da mulher com esse tema tão importante que falamos um pouquinho no programa passado, a menopausa. Nós falamos o que é a menopausa, em que fase da vida ela costuma surgir e hoje vamos falar como podemos minimizar os impactos dessa fase que as pessoas costumam complicar tanto e que não precisa ser dessa forma. A mulher que já se encontra com mais de 35 anos, que já está com seu envelhecimento em processo, precisa entender que a atividade física é essencial. Uma mulher que está envelhecendo precisa fazer exercícios diariamente. Não pode mais se exercitar de vez em quando com uma intensidade baixa. Para termos qualidade de vida, isso é essencial. Outra questão é a alimentação. A única forma de termos a nossa vida plena, de termos o menor impacto nos sintomas, é se nos alimentarmos de forma correta em todas as refeições. Não podemos mais nos alimentar por impulso. Temos que pensar antes de escolher um alimento. Isso é de extrema importância para uma mulher que já está na perimenopausa ou na menopausa em si. Precisamos também desconstruir todos esses mitos que rondam o assunto reposição hormonal. Reposição hormonal, quando bem indicada e bem acompanhada, ela é capaz de salvar vidas. Ela traz de volta para a mulher toda a sua capacidade plena. Quando passamos pela fase da menopausa, que é o fim dos nossos hormônios produzidos pelo nosso próprio corpo, nós temos riscos. Nós podemos ter mais chance de desenvolver infarto, hipertensão arterial, osteoporose, entre várias outras questões. É uma questão de saúde completa. Portanto, se você já está nessa fase de declínio hormonal a partir dos 40, 45 anos, ou se você já está na menopausa de fato, não deixe de procurar ajuda, não deixe de escolher um profissional ginecologista que você confie e que você possa chamar de seu. Saiba que você pode e deve ser a sua melhor versão em qualquer fase da vida. Se ame, se cuide, seja sempre a sua maior prioridade.
realmente é um assunto que compete muitas mulheres, mas vou dizer uma coisa, os homens também estão chegando lá, nós estamos pau a pau aí. No consultório, hoje, a procura já é de 40%, 60% de toxina botulínica. Toxina botulínica que a gente fala a respeito de medicina estética, né? Essa toxina que a gente usa no rosto para poder suavizar as rugas. Lembrando que não é preenchimento, toxina não preenche, gente. Toxina é para paralisar a musculatura e diminuir ruga de expressão. São as rugas que acontecem com o movimento. A toxina é popularmente conhecida como Botox, que foi a primeira toxina que foi divulgada, né? E a gente usa mais para medicina estética, mas ela não tem só essa aplicabilidade, não. Ela ajuda muito em outros problemas que afetam muita gente aí no nosso cotidiano. Temos enxaqueca, gente. Quem não sofre de enxaqueca, doutora Sandra? Enxaqueca crônica é utilizado um tratamento eficaz, muito bom para enxaqueca crônica. A toxina botulínica, o Botox. Outro problema que afeta muita gente gente, no consultório a procura é muito grande. Vocês não têm ideia o quanto afeta o psicológico. Você chegar para um paciente chegar para você e falar: doutor, eu tenho vergonha das pessoas apertarem minha mão. A hiperidrose. Hiperidrose é quando tem um suor excessivo. Eu sofro disso. Você olhar aqui embaixo, tá tudo molhado. Acontece isso mesmo. As pessoas não podem assinar um cheque. De tanto que pinga, a mão pinga, é muito ruim. Tratamento também com toxina botulínica. Outro problema que eu estava me lembrando aqui agora, bruxismo. Bruxismo é um problema que a toxina ajuda muito. O ranger dos dentes à noite, tem gente que tem a musculatura de mastigação tão forte que afeta até durante o dia. As pessoas estão conversando e estão rangendo o dente, entendeu? E causa fratura de dente, além de dor de cabeça. Pode ser uma das causas de cefaleia. Então a toxina hoje, que é muito comumente usado para medicina estética, também tem outras aplicações, doutora Sandra. É hora da gente pensar a respeito da toxina. Inclusive para hiperidrose de virilha, a gente costuma usar toxina botulínica também, que é constrangedor para as mulheres, né? Gente, é muito constrangedor, né? Você ter uma hiperidrose. Eu já tive paciente no consultório que falou: eu não posso tirar o sapato perto de uma namorada que eu conheci, porque onde fica molhado, gente, tem cheiro, né? Então imagina, né? Você não poder tirar um sapato quando você está namorando, conhecendo uma pessoa, é muito complicado. Tem muita gente que sofre disso e a toxina veio para ajudar. O tratamento não é tão barato, mas vale a pena. Investimento. Investimento. Saúde, né? Saúde, né? De quanto em quanto tempo a pessoa precisa fazer essas aplicações? Cada caso é individualizado, né? A toxina tem uma duração, uma durabilidade de acordo com atividade física, mímica facial, né? Isso eu tô falando no caso da toxina utilizada na medicina estética, né? Facial. Mímica facial, cigarro, isso tudo diminui o tempo de atuação da toxina paralisando a musculatura. Mas cada caso vai responder de uma forma. Então eu não consigo garantir que a toxina vai durar tantos meses para você ou para aquela pessoa, tá? Em média de 4 a 6 meses. Mas, gente, eu sofro de uma coisa, eu sou tão expressivo que com 3 meses eu já tenho que refazer a minha. Mas também, né, eu tenho que estar esticado o tempo inteiro. Inclusive tá na hora de fazer, ó, já tá... breve eu já tô lisinho de novo. Eita! Qual idade, assim, do paciente você costuma indicar? Acima de 25 anos, mais ou menos, que é quando a pessoa já começa a ter a marcação das rugas com o movimento, a gente já indica. Agora, para os casos terapêuticos que eu citei antes, né, enxaqueca, hiperidrose, bruxismo, aí não tem idade. Maior que 12 anos já é considerado apto a fazer toxina botulínica. Espero ter contribuído um pouquinho para vocês melhorarem cada vez mais a saúde e o bem-estar. Então, até o próximo Descomplica Autoestima. Até lá! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro Descomplica Condomínios. No episódio anterior, nós falamos sobre abuso de direito do construtor no uso de procurações. Hoje nós vamos falar desse abuso quando ele vem de um condômino. Aquele condômino que tem 30, 40, 50 procurações e acaba decidindo tudo sozinho em assembleia. Esse tipo de situação acaba causando grandes debates em assembleias, mas é bom a gente lembrar que o Código Civil não limita o número de procurações que uma pessoa pode receber. Você pode conferir isso lá nos artigos 653 e 654. Mas a gente tem um mecanismo para poder frear esse tipo de situação, que é fazendo a alteração da convenção.
Na convenção do condomínio, esse tipo de limitação devolve o interesse dos condôminos em participar da assembleia, porque eles sabem que o seu voto vai ter peso naquela assembleia também. É importante a gente lembrar que o secretário não pode, a seu bel prazer, no início da assembleia, criar limitações para o condômino que chegue com procurações. A gente diz isso porque são inúmeros os casos de anulação de assembleia, ou um condômino ou um procurador foi impedido de participar porque o secretário resolveu exigir uma firma reconhecida que a convenção não exigia. Então, observe sempre o que está escrito na sua convenção, se baseie nela para poder cobrar. E para poder fazer essas alterações de convenção, contate sempre um advogado especialista. Essa foi a dica de hoje do quadro Descomplica Condomínio. Se tiver alguma sugestão de tema, manda um direct pra gente na nossa rede social que está aparecendo aqui embaixo. Até o próximo. Ei, gente, tudo bom? Vim falar com vocês hoje sobre 3 dicas, 3 direitos sobre pensão por morte que talvez você não saiba. O primeiro é que pessoas divorciadas talvez tenham direito à pensão por morte. No caso do ex-marido ou ex-esposa ter falecido, se essa pessoa recebia uma pensão alimentícia. Nesse caso, ela tem direito sim à pensão por morte. Por exemplo, se eu e o Dr. Leandro a gente fosse casado e em vida a gente se divorcia e ele me paga uma pensão alimentícia e aí ele vem a falecer, eu poderia pedir uma pensão por morte quando isso acontecesse. O segundo direito é para os pais quando os filhos morrem. Então, os pais também podem estar recebendo pensão por morte. A terceira dica é para os casos dos filhos que passam de 21 anos, porque a pensão por morte ela é paga até 21 anos dos filhos, independente se faz faculdade ou não. Porque diferente da pensão alimentícia, a pensão por morte ela é paga para o filho com 21 anos, até 21 anos, e pronto. No caso, se a pessoa conseguir provar que estava inválido antes do falecimento do pai ou da mãe, aí ela vai ter sim direito à pensão por morte, mesmo depois dos 21 anos. Doutora Roberta, aproveitando esse ensejo, né, que a doutora está falando sobre pensão por morte, eu quero saber aí, eu tenho certeza que os telespectadores também podem ter essa dúvida com relação à união estável. Por exemplo, eu e o doutor Leandro declaramos uma união estável e eu venho a falecer. Ele teria direito a essa pensão? Tem sim. A união estável também, ela dá direito à pensão por morte. Você junta a documentação que comprova essa união estável, se vocês não tiverem feito nenhuma declaração em cartório ou judicial, né? E aí você leva no INSS e faz o pedido. Caso o INSS negue, você ainda pode ter o direito a recorrer esse direito na justiça. Espero que tenham gostado e até o próximo Descomplica Seu Direito. E aí, gostaram do programa de hoje? Eu amei! Então não perca o Descomplica todo sábado aqui na Rede TV às 10h30 da manhã e toda terça às 5h30 da tarde. Agora vamos dar um giro na casa de Luca nesse cerimonial lindo e maravilhoso. E vocês já sabem, né? Não complica! Descomplica! Plenas. Então. Será que é no bar? Vamos embora ao bar, beber, cair, levantar. Secretário? Não tem condição, velho. É importante a gente... O Leandro vai te zoar, tá? Não me zoa, Leandro. Por favor, Leandro, não me zoa. Eu imploro, não me zoe. Vou zoar. Atenção, doutora, já começa, hein? Pra me agredir? Pra me agredir isso aí? Ó, advogado, eu vou processar você por agressão, hein? Que o garoto... Puderam ver, fui agredido. E vamos descomplicar. Vai, mãe.